Estamos de volta com o programa Procure Seus Direitos. E eu agora vou fazer um comentário muitíssimo importante, muitíssimo importante, que é a necessidade que você tem de fazer o seu planejamento financeiro, certo? Como que estão as suas dívidas para que seu nome não pare no SPC ou no Serasa? Muitas vezes as pessoas, por um motivo não previsível, passam por um aperto financeiro e ficam sem saber o que fazer. Ao receber o comunicado do SPC ou do Serasa de que seu nome vai ser cadastrado como inadimplente, as pessoas ficam sem entender, tá certo? E a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com os seus credores para renegociar a dívida. Jamais deixe isso para depois, jamais, para não ser surpreendido depois com juros altíssimos, tá bom? Em regra geral, as empresas renegociam as dívidas porque é melhor receber pouco ou dividir em prestações mais suaves do que não receber nada. Mas é importante que você saiba o seguinte: no Brasil, no nosso país, não existe, não existe a obrigatoriedade de renegociar dívidas. Não existe nenhuma lei que trate disso. As empresas renegociam muitas vezes para manter o bom relacionamento com o cliente, mas isso cabe à empresa. Tá bom? Segundo lugar, você deve fazer um planejamento financeiro, que é o tema aqui do meu comentário. Você coloque no papel todas as suas despesas e comece cortando as despesas fixas e as despesas desnecessárias. As despesas fixas, elas podem ser uma prestação de um carro, uma moto, por exemplo, pode ser uma prestação de uma roupa, pode ser a prestação de uma compra que você fez, um sapato, certo? Comece cortando essas despesas desnecessárias. Se for o caso, troque o seu carro por um mais barato, por enquanto você está passando por uma dificuldade financeira. No futuro, você poderá comprar o mesmo carro novamente ou até um melhor. Mas nesse momento de crise, é importante você diminuir os seus gastos, as suas despesas. Mas se o momento está difícil, não pense duas vezes. Tá bom? Outra coisa, evite comprar produtos que você não precisa, como, por exemplo, roupas, sapatos, dentre tantos outros produtos. Se você já tem esses produtos, não se deixe atrair por promoções ou liquidações. Não tenho nada contra as promoções, as liquidações, as lojas, não tenho nada contra, mas eu estou aqui falando do seu planejamento. A sua compra precisa caber no seu bolso, porque senão quem é que vai pagar depois? Compre apenas o necessário, compre sempre aquilo que você pode pagar. Por isso é importante você colocar suas despesas e suas receitas na ponta do lápis. Lembre-se que ninguém perdoa a dívida de ninguém. Ninguém perdoa a dívida de ninguém. Pelo menos eu nunca vi ninguém perdoar. Banco, então, nem se fala. Esses crediários nem se fala. Não perdoa. Muito pelo contrário. Eles botam para torar mesmo, para o consumidor ficar devendo, tá certo? E essa dívida é o seu desafio, será se ver livre dessas dívidas, que é possível, basta você seguir as dicas que eu estou dando. Faça seu planejamento bem direitinho. Cuidado com as despesas pequenas do dia a dia. Muitas vezes, a soma das pequenas despesas correspondem a um valor maior do que as dívidas fixas que você tem. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que isso que eu estou dizendo é verdade. Faça um esforço, tente reservar mais ou menos 20% a 30% das suas receitas para fazer uma poupança. Algumas vezes, nós somos pegos de surpresa e precisamos ter uma reserva financeira, certo? Precisamos ter uma reserva financeira. Eu sei que muitas vezes não temos dinheiro para comprar à vista, mas continua sendo a melhor opção para a sua saúde financeira, tá certo? E para que ela fique equilibrada a compra à vista. Existe uma doença uma doença reconhecida chamada oniomania. Essa doença significa compulsão por compras. Aí você pode perguntar, mas como assim compulsão por compras? Oniomania significa uma doença que as pessoas saem de casa com o propósito de comprar alguma coisa, de qualquer jeito, mesmo que não precise. Sai de casa para comprar. Muito cuidado com isso. É aí que mora o perigo. Eu repito, compre somente e o restritamente necessário para você, tá certo? Se preocupe sempre com isso, com o seu planejamento financeiro, corte as despesas fixas desnecessárias, não compre produtos que você não esteja precisando, porque isso gera dívida. E você comprando coisas, aí você geralmente divide em 10 vezes, aí você divide um produto, digamos que uma televisão custa R$1.000, aí você divide em 10 de 100, aí você vai e compra uma roupa, uma camisa que custa R$100, aí você divide em 5,
de R$20, e assim vai. Quando você perceber, você está com uma mensalidade acima daquilo que você ganha, você não tem como pagar. Tá certo? Então, isso é muito importante, você manter o controle das suas finanças. Eu achei muito importante trazer esse tema aqui hoje para o programa Procure Seus Direitos. E é importante que você fale ainda mais, que você busque informações sobre o planejamento financeiro. Essa é uma preocupação que eu tenho, é um tema que eu estudo frequentemente, a questão do planejamento financeiro, porque eu já vi muitas pessoas, no Rio Grande do Norte, em outros estados, em São Paulo acontece muito, muitas pessoas que que entram para o mundo das drogas, muitas pessoas que se tornam alcoólatras, muitas pessoas que se matam porque compram aquilo que não pode pagar. Então, fica recebendo aquela pressão das empresas para pagar, os juros muitas vezes abusivos, altíssimos, as pessoas não procuram as empresas para renegociar as dívidas, embora, como eu já disse, as empresas não são obrigadas a renegociar, mas em regra geral, elas renegociam para receber do cliente. Tá bom? Então você preste atenção, começa a pensar a partir de hoje. Isso é só o primeiro passo, né? Confúcio já dizia, toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, se você não estava atento ainda para essa questão do planejamento financeiro, a partir de hoje você vai fazer um trato comigo, certo? Nós vamos fazer uma parceria. Você vai começar a pensar sobre o seu planejamento financeiro. Quanto é que você ganha? Quanto é que sua esposa ganha? Quanto é que seus filhos ganham se eles trabalham? Se eles não trabalham, quais as despesas que vocês têm com os seus filhos? Quais as despesas que você tem com os seus netos? Você coloca tudo no papel das despesas e faz uma outra coluna com tudo aquilo, tá certo? Que você ganha, que você recebe. Seja salário, seja aluguel de uma sala, seja aluguel de um apartamento, seja lá o que for. O importante é que bata a receita com a despesa. O que não pode é você ter um orçamento onde as despesas sejam mais altas do que as receitas. Aí não dá certo. Aí não dá certo e, como eu vou repetir para você, você pode entrar numa bola de neve e nunca mais sair dessa situação de sempre estar devendo a alguma loja, sempre estar devendo em algum magazine que você comprou, sempre estar devendo um carro que todos nós gostamos, né? É bom a gente ter um carro novo, um carro zero, né? Todo mundo gosta disso, mas é preciso, antes de ter esse desejo de ter as coisas boas, porque todos nós gostamos de coisas boas, mas antes disso é preciso saber se aquele bem, é preciso saber se aquele produto cabe no nosso bolso. Eu estou batendo nessa tecla o tempo todo, porque participei de vários seminários, inclusive em outros estados do Brasil, estudando esse tema para ajudar as pessoas, certo? Para ajudar as pessoas que não têm a noção de como fazer um planejamento financeiro. Então, ficam as dicas, tá? As dicas que eu dei. Não esqueça, coloque as suas despesas, coloque as suas receitas e procure equilibrar. Procure enxugar o seu orçamento. Aquilo que você puder vender e trocar por algo mais barato, por enquanto, momentaneamente, todo mundo passa por crise. Todo mundo passa por crise financeira, todo mundo passa por dificuldades, tá certo? E você deve estar precavido. Precavido até para casos fortuitos, para coisas que acontecem que são imprevisíveis nas nossas vidas. Por exemplo, você precisa ter uma poupança, caso algum familiar seu, caso caso qualquer um de nós venha a adoecer, por exemplo. É preciso ter uma poupança para arcar com as despesas. Por mais que se tenha um plano de saúde, se não tem plano de saúde, aí é que tem que ter mesmo essa poupança. Mas mesmo com plano de saúde, muitas coisas os planos de saúde não cobrem e precisa desembolsar um valor. O doente, né, ou a família precisa desembolsar um valor e você precisa sim ter esta reserva para garantir qualquer problema que venha a acontecer. Eu dei esse exemplo de algum problema de doença, mas existem vários outros exemplos.